Olá, bem-vindos ao Memórias à União, um projeto da EPC que resgata histórias de pessoas que trabalharam, que tiveram algum tipo de relação, de colaboração com a União. E hoje nós vamos conversar com o artista plástico Chico Ferreira, que também tem suas histórias com a União. E eu vou começar o programa de hoje perguntando a ele exatamente como eu fiz com os outros entrevistados até hoje. Chico, como é que começou a tua história com a União? Minha história com a União teve início nos anos 80, na gestão de Petrônio Souto. O Petrônio foi contratado para a superintendência da União, né? E ele queria fazer um trabalho inovador na circulação. Nesse período eu trabalhava no jornal Correio, e aí, como a proposta salarial era boa, na época a União era uma autarquia, né? Tinha um salário... Mas só interrompendo, no Correio você trabalhava na circulação? Também. E eu tinha um trabalho exatamente que era de interesse tanto do Norte, dos jornais na época, Norte, Momento. E aí o Correio, eu terminei deixando o Correio indo para a União, a convite de Petrônio de Souto. E aí a gente montou um sistema de circulação, onde cada gazeteiro, porque é o seguinte, na época os jornais não tinham o gazeteiro como funcionário, era um prestador de serviço. Certo. Ele não tinha vínculo empregatício. Contratavam uma equipe, por exemplo, né? Não, pegava moleque, né, botavam. Às vezes os pais de família, eles faltavam muito. Normalmente, então, o menino adoeceu, tomava uma cachaça no final de semana, normalmente no domingo não tinha entrega. Então eu tinha implantado um sistema no Correio que chamou a atenção para outros jornais, que eram sistemas, eu só pegava pessoas casadas, ou só pegava pessoas solteiras, e o jornal passou a contratar. Então, o cara era um funcionário, então ele tinha 8 horas de trabalho na época. Ele começava de meia-noite a entregar os jornais, para que ele tivesse uma condição de fazer entrega sem que sofresse problema do trânsito. Então não tinha trânsito, de meia-noite, tudo livre, era bacana. Fazia a entrega e depois ele ia para um posto de venda, num dos sinais da cidade. Então era mapeada a cidade e a gente botava nos principais sinais. Quer dizer que isso foi anterior à sua descoberta como artista? Eu já trabalhava com pintura, mas o trabalho, minha sobrevivência ainda era, a minha profissão ainda era realmente dos jornais. Trabalhei no Correio, trabalhei no Jornal Norte, na União. E como o jornal era uma coisa muito competitiva, a circulação era um negócio, um trabalho extremamente fundamental, importante, né? Exatamente. Porque era chegar primeiro. E a gente tinha muita coisa que a gente fazia para poder atrapalhar a saída Conta aí uma jornais. historinha para vencer a concorrência. Olha, era bacana, porque tinha em João Pessoa, tinha a história de qual era o jornal que saía primeiro com o resultado do vestibular. Isso era um acontecimento do ano, né? O jornal saía, a primeira edição, normalmente quem ganhava era o Norte, porque ficava no centro da cidade. Então quando o cara saía dali da Santa Júlia, até chegar no Distrito Santa Júlia, você diz, era a sede da Copérnia, né? da Copérnia, exatamente, por trás do Colégio Santa Júlia ali, né? Então, bicho, quando chegava no Distrito Industrial, a União já estava, o Jornal do Norte já estava na rua, porque eles faziam um negócio, estava tudo preparado já, 2, 3 dias antes, né? E aí eu tive a brilhante ideia de conversar com a diretoria, já que a gente não ganhava em João Pessoa, ganhar no interior. Então, qual foi a minha ideia? A gente pegar o resultado, quando saísse o resultado, a gente correr direto para o distrito, e os primeiros jornais, 2.000 jornais, a gente distribuía Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeira. Pronto, a gente seria os primeiros no interior. Não tinha como eles conseguir ganhar da gente nesse sentido. Como não tinha como a gente ganhar deles aqui, por causa da Exatamente, distância. não havia a menor possibilidade. A gente nunca ganhou. Sem né? internet, sem nada, tinha que pegar fisicamente, fotolitar, né? Pra você ter uma ideia, o Correio saiu do distrito para vir para o centro exatamente para isso. Para ficar mais perto da notícia, para ficar mais perto dos acontecimentos, né? Para poder ganhar exatamente essa coisa da circulação. Porque isso era isso tinha muito lobby, cara. Quando você chegava numa barraca daquela, numa banca de revista daquela, normalmente o jornal já estava lá do concorrente. Os caras pegavam o jornal do concorrente, botavam em cima do fiteiro, para quando o jornalista chegar, dava um certo horário, ele não ia esperar a barraca de jornal, então distribuía o que tivesse ali. Então era o Norte, era o Correio, era o Correio e a União. O Norte normalmente a gente escondia. Chico Noronha, aquele seu Noronha, que era ali da General Osório, ele fez muito isso, cara. Otacílio, né? Tem o Otacílio, que era um dos grandes, era Noronha e Otacílio, né? Exatamente. Aí, e Miro, que era outro, que era da Duque de Caxias, que eram 3 grandes distribuidores daqui, né? Então fez muita coisa, bicho, com relação ao jornal. Sim, aí pega... Voltando ao jornal interior, a edição do vestibular. A União tinha um carro novo, que eu acho, se não me engano, na época era uma Paraty. E o resto era tudo carro sucateado, né? Inclusive uma C10, só uma bagaceira. Que era uma caminhonete. Uma caminhoneta. Aí no dia do resultado do vestibular, coincidentemente, foi no dia da posse dos governadores, do novo governador que ia assumir, né? Os diretores
Ao invés de deixar o carro novo, deixaram a caminhoneta velha para poder levar esse jornal para o interior e pegaram o carro novo e foram para a posse do governador. E aí, meu amigo, quando o jornal, sai o jornal, aí tudo maior, a felicidade do mundo, porque a gente estava dentro do tempo, né? Quando chegou ali no retão de Santa Rita, aí o carro pifou, né? A caminhoneta. E aí foi um desespero. Quando volta, o cara chega, o motorista chega lá, rapaz, o carro está lá no retão de Santa Rita, estourou lá o radiador, sei lá que diabo foi. Aí eu digo, meu irmão, na época o secretário de comunicação era Gonzaga Rodrigues. E aí o diretor administrativo era Adson Salgado. Eu sei. Aí ele me chamou, Chico, e aí, o que foi que houve? O que houve é que vocês pegaram o carro novo que tinha, o único carro novo que tinha, e foram bater pau no governador e botaram uma sucata para levar o jornal. Pronto, o que houve foi isso. E aí, a reação não foi boa, né? Aí ele não gostou muito da história e me botaram para entregar jornal. No outro dia eu estava para entregar jornal. Porém, para minha sorte, ia trocar a diretoria, né? Entrou o novo governador, trocou a diretoria. E o superintendente era Deoclésio Moura. Figuraço, bacana, ele foi muito compreensivo comigo. E mandou que eu fosse para casa e ficasse aguardando até ele encontrar uma solução. Mas enfim, terminou eu indo para o departamento de arte da União. Foi bacanérrimo para mim. Aí foi bacana. Porque, aprendizado. Como eu vi, a União e sua velha vocação de escola. Pois é, cara. Para mim foi muito bacana. Primeiro pelo horizonte, né? Porque eu trabalhava no departamento de circulação, tinha acesso à gráfica, porque a União era... O maior parque gráfico do Nordeste era a União, bicho. A União tinha a Offset, que era pioneira aqui. Só tinha a União. Era um parque gráfico, não era só o jornal, né? Certo. A editora era uma editora extremamente respeitada. Mas, enfim. E aí, eu tive acesso, como eu trabalhava já com pintura, e era preto e branco, porque eu vinha do Correio. O Correio não tinha offset. Né? Tinha offset, mas não era cor. Não trabalhava com cor. O Correio já trabalhava com cor. O Norte, não? Correio, ou a União. A União. A União trabalhava com cor. E aí eu tive acesso às cores, porque eu trabalhava com tinta de impressão. Eu não pintava com tinta óleo, nem acrílico. Nem acrílico, eu trabalhava com tinta de impressão. E aí quando eu cheguei na União, meu amigo, eu tive acesso realmente às latas de cores. Aí foi uma revolução na minha cabeça. Além de você ter acesso aos grandes grandes nomes mestres, da época, né? Os mestres. Domício, Nóbrega, Milton Nóbrega, Martinho sempre estava por ali, Martinho né? Sampaio. Martinho Sampaio. Domingos Sávio. Grandes figuras realmente da Paraíba. A frequência das redações era um negócio fantástico, cara. De figuras tipo Gonzaga Rodrigues, enfim, as grandes cabeças daqui, João Manuel, que lá aparecia por ali, né? Você tinha um universo, né? De craques. De craque, né? Que hoje são referência ainda, né? E serão sempre, né? Ninguém vai apagar essa história. Passou o período de distribuição, de envolvimento com a circulação do jornal. Você foi para a gráfica, teve essa descoberta. E o que foi que isso contribuiu para mudar a tua vida? Rapaz, ela abriu portas, né? Porque você passa a conviver com o segmento da produção intelectual, né? A União era referência como é até hoje, né? É tanto que ninguém conseguiu fechar, né? Senão já teriam fechado as portas da União. A União não fecha porque ela tem uma história, ela faz parte da história e constrói uma história até hoje, né? A União é um referencial da intelectualidade paraibana, né? Isso é muito importante. É um patrimônio, né? Exatamente. Você vê que não consegue. Mas, Chico, voltando ao tempo de circulação, como foi que você se encaminhou para isso? Porque, como você disse, você já pintava, já era familiarizado com a arte, né? E na arte não tem muita fronteira. Aí, de repente, você vai para uma empresa e vai fazer um trabalho específico, direcionado, não é? Não tem que encontrar a melhor forma de fazer aquele trabalho ali e você é influenciado pela liberdade criativa, Mas aí é por o exemplo. seguinte, eu fui criado, eu vim de Catolé do Rocha com 11 anos de idade e fui para casa de um tio que era um intelectual, que era Adalberto Barreto, né? Então ele é a referência realmente desse caminho das artes. Porque além dele ser um escritor... Inclusive jornalista também, né? Ele além de ser escritor, ele era um grande jornalista. E quando ele foi ser superintendente do Correio, foi quando eu fui fazer estágio na Abril Cultural, com Garibaldo Citadino, que era o distribuidor da Abril Cultural. Eu fui fazer estágio lá, isso com o propósito realmente de aprender sobre circulação, entendeu? Quando eu fui para o Correio, eu já tinha uma bagagem daí. Eu fui preparado para isso. É tanto que eu fiz consultoria para o jornal A Gazeta de Maceió, a convite,
como forma de dar uma consultoria lá na distribuição. Porque foi implantado aqui um sistema de distribuição, você não tem encanto nenhum. Eu consegui fazer uma coisa que depois de muitos anos eu vi no Jornal do Brasil, no Rio, que foi as primeiras gazeteiras mulher do Brasil, foi instalada aqui, fui eu que coloquei, né, para as pessoas, que eram mulheres lá do 13 de maio, para vender o Correio da Paraíba nos sinais. Isso é um fato importante que ninguém fala. E isso, sucesso? Alcançou É sucesso? bacana, que chamava atenção, né? Mulher vendendo jornal, né? Era uma coisa ali no expedicionário, foi muito bacana. Para mim foi um experimento, porque é o seguinte, você lidava com pessoas diferentes, né? De periferia, porque quem era gazeteiro eram pessoas que não tinham outra fonte de renda, né? Você ia ganhar uma comissão, né? O gazeteiro nunca teve salário. O entregador de assinatura, sim, esses eram assalariados. Mas o gazeteiro não, era comissão. Então a gente criava sorteio de bicicleta para os gazeteiros que vendessem mais jornais. Então tinha todo um trabalho realmente de incentivo, né? E havia essa necessidade de disputa, né? Para quem ocupava mais espaço na rua, né? Isso era muito bacana. A imprensa era outro papo, né? Até porque naquela época ainda não havia rede social nem nada, e os jornais eram a principal fonte, nem televisão tinha aqui ainda. A televisão local ainda não existia, né? Ela veio bem depois. Eu lembro até de um material com na H6, que era da União, né? Que era da TV Cabo Branco. TV Cabo Branco. Giza Veiga. Todas duas hoje lá na União. Pois é, bacana. Mas, Chico, nessa história com a distribuição, que histórias interessantes você se lembra? Você já contou aí da história como é que se diz? Da ideia de levar o resultado do vestibular para o interior. Para não concorrer por aqui, porque não adiantava, né? E que outras histórias você se lembra? Algum fato que chamou sua atenção, assim, que a União conseguiu vender? Ou que vocês conseguiram ter um desempenho na circulação que, sei lá, a morte de um personagem importante, um fato, né? Como é que você lidou com a história do ponto de vista de distribuição? Rapaz, é o seguinte, como a União sempre teve muita dificuldade na circulação, por ser oficial, então o trabalho mais forte dela sempre foi nas repartições, sempre foi nos espaços fixos, né? Então, a União, essa coisa da comercialização dela sempre foi muito difícil, porque você tinha dois grandes concorrentes, que era o Correio e o Norte, né? Que era credenciado a isso. Então, a União, por conta da política, que sempre foi uma coisa muito forte, a política partidária sempre foi muito forte na Paraíba, então você conseguir realmente vender um jornal oficial não é fácil. Até hoje é muito difícil. Se você veja até pelos canais de TV, quando tem uma pouca... qualquer coisa que seja mais tendenciosa, o pessoal já muda. A política ela é muito determinante nesse sentido. Então, trabalhar o Jornal União foi muito forte e a gente tentou fazer o quê? Tentou fazer assinaturas junto às prefeituras no interior do estado. Então, todas as prefeituras, a gente era quase que obrigatório ter assinatura do jornal, para circular e ter uma circulação garantida, né? Bibliotecas públicas, entendeu? Então o trabalho era muito mais assim, oficial do que oficioso. E também na parte de arte, né? A União sempre dedicou um bom espaço à cobertura artística da cidade. Mas o Correio era um encarte, né? O Correio das Artes, que era o mais chamativo, era o mais forte, mais importante. Mas as artes, ela toda a vida foi muito restrita. A gente tem que entender isso aí, a arte sempre foi muito intelectualizada. Tanto que... É um nicho muito pequeno. Né, você veja o seguinte, você veja hoje os grandes artistas brasileiros, a exemplo de Chico Buarque, um Caetano, que são referências realmente da MPB brasileira, hoje ele enche um teatro desse, mas naquela época não enchia não, cara. Os grandes artistas, porque a arte é muito... Houve uma ascensão econômica e essa ascensão econômica pulverizou as questões culturais, né? Hoje você tem uma pulverização muito maior da cultura, entendeu? A gente era mais restrito, ou era isso ou era aquilo, né? Hoje não, hoje você tem uma pulverização e o que era brega hoje pode não ser, né? As pessoas hoje têm uma mobilidade muito maior em termos de econômico e social, né? Isso eu acho que e com o advento das redes sociais, né, Chico? Todo mundo virou um artista, todo mundo virou um fotógrafo. Bolhas também, né? Mas são muito bolhas, né? A gente se engana muito aí. Eu acho que por exemplo, eu não tenho essa influência nem nada e tenho o quê? 10, 12 mil seguidores. Então, eu não vivo atrás disso, nem vou buscar. Então, mas são muito bolhas. Ninguém sabe nem que eu existo. Eu recebo muita gente aqui de fora que vem com a pessoa daqui, que a pessoa daqui nunca tinha vindo aqui. Então,
é bolha. Você recebe uma pessoa de São Paulo que pede para quando chegar em João Pessoa, vir aqui. E a pessoa daqui não saber que existe. Então é... Bolha. Porque você só bebe água quando você tem sede, cara. Ninguém bebe água sem estar com sede. A mesma coisa é as artes. Você só vai ter uma ampliação realmente dessa visão quando houver uma ampliação desse mundo, né? Se você restringe como princípio básico da sua existência a comida, cara, a gente começou a suspirar e tiraram o oxigênio da gente novamente. Então... Mas, Chico, repare bem, ao mesmo tempo em que você trabalhou com a distribuição de jornal, iniciou no Correio e na União, você disse que já trabalhava com tinta, com pintura. Aí depois você foi para o setor de arte da União e foi uma escola e você aprendeu a lidar com as cores, a ter ideia de como usar, de como... Enfim, descobriu os segredos, né? E aí, como foi a migração para as artes plásticas e o abandono dessa coisa fixa? Primeira coisa importante para mim foi ter tido contato com essa geração do jornalismo, tá certo? Isso foi muito importante, porque eram os formadores de opinião também. Isso não deixou de ser extremamente importante para a minha divulgação, né? A arte não existe meramente por existir, né? Alguém tem que ver, né? E a única forma de você tornar visível isso, já que você tinha menos... Os meios de comunicação mais importantes era a imprensa, né? Eram os jornais impressos, né? Você não tinha jornais televisivos. Tinha regional, a partir de Recife, né? Então, ter o circuito realmente dos formadores de opinião como amigo foi muito importante para mim. Não que eles fossem falar o que, mas eles opinavam sobre isso. Isso deu visibilidade. É tanto que a primeira exposição que eu fiz não foi em galeria, porque só tinha uma galeria aqui em João Pessoa, oficialmente. Eu aluguei o espaço do Hotel Tropicana, inclusive com o apoio de Gonzaga Rodrigues, que foi quem me patrocinou o catálogo na época, né? Que era um convite, né? Era tipo um catálogo. Isso, se eu não trabalhasse em jornal, não sei se eu teria tido acesso a ele como secretário de comunicação, né? Então, isso foi muito importante para mim. Eu saí daqui para o Rio, para ir para a TV Cultura. Por quê? Porque eu conhecia pessoas que tinham ligação, então já... Não era que eu pedia, mas as pessoas... Abria a porta. Mas o conhecimento é muito importante, cara. E a imprensa é fundamental para isso. Quer a gente queira, quer não queira, né? Hoje você pode ter mais independência, você pode ter mais espaço, você pode criar um espaço mais independente, mas termina sendo bolha. Quando você tem espaço você é visto de uma outra forma muito mais ampla, né? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, quando tem matéria de televisão, dependendo de qual seja o segmento, se torna uma loucura, cara, a vida do cara. Eu não sei como é que esses caras conseguem viver de forma tão exposta. Você diz no sentido de que a sua privacidade deixa de existir, né? Você termina se torna muito invasivo. Eu já passei algumas experiências mesmo de revistas de bordo, por exemplo. A gente pensa que não, mas tem revistas aí que circulam pelo mundo inteiro, cara. A TAM, por exemplo, é uma delas. Aí uma matéria sai... Saiu uma matéria dele, você me espera, tá o sacoleiro aqui. Então é comum isso. Outro dia saiu uma matéria de âmbito nacional, meu amigo, o que vinha de jeito que não tinha nada a ver com a história, por curiosidade, para saber se você é vivo, se você está morto mesmo, como é que tá, entendeu? Porque as pessoas vivem muito da curiosidade, muito mais do que o interesse cultural, né? Não é por interesse cultural, vem por curiosidade de conhecer você. Essa é... Chico, e nessa evolução nas artes, você começou com a pintura, você depois deu passos mais largos para utilização de elementos para a exposição. Eu me lembro, inclusive, de uma performance sua diante da Assembleia Legislativa, que você produziu umas réplicas de ratos e botou em frente à Assembleia, e Bacana. foi uma polêmica imensa, Bacana, né? Bacana. Olha, isso aí começou no final dos anos 90, no início dos anos 90, eu comecei a fazer uns trabalhos com uma crise muito grande econômica, as artes realmente extremamente debilitado. E aí eu procurei fazer uma outra forma de mostrar a indignação. E uma delas foi fazer ratos no poder. Eu confeccionei uns 10 gabiru grandes, botei gravata, paletó, cabeça grandona, com um saco de dinheiro. Foi até no governo de Ronaldo Cunha Lima que o deputado queria na época um salário imenso. E aí era um desacato para a pobreza do Estado. E aí eu confeccionei 12 ratos, botei na frente da Assembleia, 10 horas da manhã, na hora da sessão.
Coloquei o rato lá dos bancos e saí, né, bicho? Que eu não ia ficar lá para apanhar, não. E aí, cara, o pessoal começou a chegar, os populares, né? E botavam o nome dos deputados no bolso do rato, sabe? É tanto que queriam me processar depois. E aí, um dia, isso foi um rebuliço grande, saiu na TV Manchete, com a música Ratos do Porão e tal, um negócio maluco. Isso foi uma delas. Fiz Respeito à Vida, que foi a intervenção que eu fiz na época das pessoas, né, dos líderes que tinham sido mortos durante a ditadura. Isso eu levei para Paulista depois também, foi muito interessante, saiu vários jornais nacionais. Isso aí são trabalhos efêmeros, né? Uma coisa Foram intervenções, são né? intervenções urbanas, né? Mas muito bacana. Só que hoje as intervenções elas já acontecem todo dia, independente de você querer ou não. Fiz arte para burro, foi bacana também. Eu consegui trazer para cá, convidar 50 e poucos carroceiros e eu pintava as carroças da cor que eu quisesse. Tem um carroça lilás, carroça vermelha, os cabos ficavam meio assim, os carroceiros tudo bravo, preconceituoso. Minha casa, digo, não, cara, tenha calma, isso aí é para a gente circular as cores na cidade. Então, era inclusive, em cima dessa história de Chico César, né? A cor na cor da cidade. Quer dizer, você intervir com cor na cidade. Certo. Isso é bacana. Então, são devaneios, mas que foram muito bacanas, foram muito importantes. Mas você encontrou, digamos assim, a paz que você procurava, a paz criativa que você procurava na cerâmica? Um trabalho feito galinha choca. A galinha, quando ela bota alguma coisa, quando ela espere alguma coisa, ela sai gritando, feita bexiga, que parece que o mundo vai se acabar. Então, esse período passou. Eu acho que hoje, se você faz algo realmente que tenha importância, isso vai acontecer, porque o mundo não é mais o mesmo, entendeu? Por mais que você queira. As pedras que você encontrar hoje no caminho, ao invés de você desviar, use para a sua construção. Antigamente você dizia, cuidado com as pedras que você vai encontrar no seu caminho, porque você pode tropeçar. Não, aproveite essa pedra e constrói alguma coisa com ela. O mundo é diferente. O mundo hoje é muito melhor. Certo, mas não resta dúvida de que você, por exemplo, hoje, você chegou a um nicho em que você uniu a cerâmica com a gastronomia, como a gente estava conversando um pouco antes aqui da nossa entrevista começar. Como foi que você chegou a unir essas duas ideias que sobrevivem sozinhas, tanto a gastronomia como a arte e cerâmica, e você conseguiu encontrar um liame, digamos assim, uma forma de ligar uma à outra? Inclusive hoje com trabalhos para grandes chefes mundiais, né? Não só regionais ou nacionais, mas mundiais. Eu não quero nem entrar nesse detalhe, não, porque senão o pessoal vai pensar que eu estou ganhando dinheiro. A arte, cara, é um prazer, não é... É por isso que eu perguntei se você encontrou a paz. A arte é uma filosofia de vida, hoje eu tenho mais certeza disso. E quando eu vejo alguma coisa de Ariano Suassuna, que ele se refere a essas histórias, eu percebo o quanto ele era grande, entendeu? O quanto ele é grande, né? Ele era, não, ele é. E o quanto a simplicidade da vida, ela é mais importante do que essa ostentação que as pessoas tentam mostrar, né? Sem que seja. Esse consumismo besta, né? Essa coisa de tudo você tem que ter, sabe? E o sofrimento vem aí, né? Quando você tem o que você precisa e não o que você deseja, você vai ser mais feliz do que quando você busca saciar seus desejos. O homem não vive para saciar desejo, o homem vive para suprir suas necessidades e não acumular questões materiais, né? Então, porque os desejos intelectuais, tudo bem, né? É bacana, né? E aí é um desejo que isso aí não vai ter fim, é tanto que você vai ter muito mais facilidade de conseguir realizar seus desejos, vamos dizer, artísticos, quando você está desprovido dessa ambição, entendeu? Porque aí você vai estar solto para você vai trabalhar para você e não para os outros. Quando você sacia realmente e procura alimentar o seu próprio espírito, você vai conseguir alimentar os outros estão buscando outros caminhos. Então a arte é uma necessidade humana. Então todos eles têm sede humana, têm sede de arte. E a arte vai suprir porque você não produz arte. Entenda? Nem todo mundo produz arte. Quem que vai buscar arte? Por que é que você vai a um show de Chico, de Caetano, de Gilberto Gil? Por que é que você vai a uma galeria? Você vai se encontrar, né? Ou encontrar algo que vai lhe completar espiritualmente. Então a arte é por aí. E pra gente, no meu caso, essa coisa da cerâmica, da pintura, do objeto decorativo, do objeto utilitário, isso é uma brincadeira que foi acontecendo e eu fui conhecendo pessoas. Eu participo do Salão do Artesanato, que para mim é o evento cultural mais importante do país e que infelizmente a gente ainda não teve a grandeza de perceber
a dimensão que tem o Salão do Artesanato, não para mim, mas para a formação cultural realmente do país. A gente não vai ver, só vai ver isso daqui a 10, 15 anos para frente. Apesar do salão já ter 20, né? Mas como existem questões outras, não vale a pena entrar em detalhes, mas olha, o Salão do Artesanato, ele consegue convergir todos os fazeres mais representativos do Estado durante 30 dias, para um público que acompanha, né? E isso me deu a capacidade de conviver com os diferentes, sem que isso fosse apenas uma teoria. Porque ser democrata e falar de espiritualidade é bacana, mas vivenciar é outro papo. Então o que é que eu faço? Quando é em Campina Grande, são 30 dias de salão, eu vou para lá, cara, eu vou ficar alojado com eles. Onde a gente tem um alojamento, você tem certas dificuldades, que é normal do alojamento, não tem como você, de uma forma efêmera, conseguir organizar uma estrutura que venha atender, por exemplo, 400 pessoas de forma confortável, não é um hotel, né? Não é um hotel, é um alojamento, tem que entender isso, e eu vou com esse propósito de entender, de conviver e de ver essas dificuldades, sentir também, vivenciar isso. Isso faz com que você cresça, cara, essa é a parte mais importante. Além das discussões, dos conflitos que existem realmente, de necessidade. Isso é bacana demais. Para mim, é a maior universidade que eu faço no meu cotidiano, é participar do Salão do Artesanato. Mas, Chico, como é que você chegou à gastronomia? Como é que você conseguiu unir o trabalho artístico em cerâmica à arte gastronômica? Como foi esse encontro? As coisas não acontecem porque você procura. Muitas vezes as coisas acontecem porque elas convergem a seu idioma. Então, quando você... A linguagem universal é quando você consegue convencer as pessoas de que o que você está falando é uma verdade. Quando você acredita, você convence o outro que é uma verdade. Então, como eu sempre procurei trabalhar de uma forma muito comigo mesmo, e entrei em reclusão. Eu fiz muitas viagens para fora do país, fiz muitas viagens realmente dentro do Brasil, achando que no dia que eu fizesse isso, tudo estava resolvido economicamente, né? Porque só o tempo vai ensinar você que a economia não é a coisa mais importante. A economia é necessária, mas ela não é a mais importante para você. Tem outras coisas que fazem parte da sua vida que é tão importante quanto. E uma delas é você ter esse discernimento do que é que vale a pena e o que é que não vale, tá certo? Então... Pelo qual brigar, né, Chico? Exatamente. Pelo qual, né, produzir, então, se dedicar. O que é que eu quero realmente da minha vida? Aí foi quando eu vim para cá, e foi quando eu construí isso aqui. Isso aqui tem 20 anos já, né? Eu quero uma casa e uma oficina próxima, onde eu possa... Hoje todo mundo trabalha com loucura de tempo, de engarrafamento, de gasolina, eu não sei o que diabo é isso. Eu abasteço meu carro, eu passo 6 meses com o mesmo tanque. Então... Porque praticamente você não sai de casa, tá tudo aqui, né? Exatamente. Como vem sempre gente, eu sempre estou conversando com as pessoas, estou sempre discutindo com as pessoas, eu só saio daqui para viagem. Normalmente não é para viajar. Mas enfim. Então essa linguagem que chama-se de linguagem universal, quando as coisas convergem realmente a sua busca de você, eu sempre fui contra, por exemplo, você usar a cerâmica para comida, para restaurante. Você usar um prato de cerâmica para um restaurante. Para servir algum tipo de... porque você vai usar garfo e faca, isso vai ferir a peça e você vai criar um problema depois. Eu nunca fui a favor disso aí. Mas aí eu conheci o Nildo Rocha, num dos salões de artesanato. Ele chegou no meu stand e começou a conversar. O Nildo é o chefe famoso, né? O Nildo é um dos maiores chefes hoje do Brasil, uma figura humana fantástica, que acho que a Paraíba ainda não dá a dimensão que ele tem, eu acho, na minha opinião. Inclusive ele saiu daqui agora durante a pandemia, tá hoje em São Paulo. Enfim. Aí ele chegou no meu stand e adquiriu algumas coisas e tal, mas até então eu não sabia quem era, nem. E ele não tinha a dimensão que ele tem hoje também, não. Ele estava com um restaurante lá no final do Cabo Branco e depois foi que ele veio para um outro restaurante aqui no Maria Holanda, né? Holandas Prime, né? Que aí foi quando começou a dimensionar as coisas. Mas enfim. E aí, como ele ia fazer esse restaurante, ele chegou para mim e perguntou se eu fazia alguma coisa para ele. Eu digo, rapaz, faço porque você não serve comida, né? Aí não é um restaurante convencional, é gastronomia. Gastronomia não é comida. Não é self-service, né? É um deleite, né? É uma coisa muito mais espiritual, é muito mais uma da performance. Alma. É muito mais uma performance do que comida, né? Você vai para ali para o ambiente, para uma música. É um teatro, outro papo, né, cara? É outro papo. Ser rico deve ser muito bom.
Eu não quero ser não, mas deve ser muito bacana. E aí, a gente fez a prova, fiz. Isso passou a ser um referencial, como ele estava no ápice das histórias, estava acontecendo nacionalmente, muito procurado, tal. Então muita gente começou a me procurar também atrás desses objetos. Só tem o seguinte, minha mãe dizia um negócio bacana, e eu tenho como aprendizado até hoje. Quem muito se abaixa, pode mostrar algo que você não queira mostrar, tá certo? Então, não é rebaixar, mas você atender todas as necessidades do outro, as suas vão ficar de lado. Então você tem que saber trilhar nisso aí, sem que seja arrogante nem prepotente, mas saber o que é que vale a pena dentro disso aí. Como eu tenho uma pintura e tenho uma escultura, eu não podia de repente passar para fazer só objeto para gastronomia. Então eu procurei trabalhar uma coisa que viesse atender realmente os chefes e não ao restaurante. Porque o restaurante é quantidade, os chefes é um momento. Tá certo? É uma performance. É uma performance. Sabe? Você vai fazer um menu, então você quer fotografar esse menu, tal, a sua proposta. Então, não precisa de muita coisa. E aí eu tenho condição de atender um número muito maior de pessoas e vou estar muito mais presente nas mesas e ser fruto de debates, cara, de discussões. Isso é arte, né, Chico? Tá entendendo? Isso é bacana, sabe? Um objeto, um design, nem considero arte, não, eu considero como design. E aí eu comecei a trilhar nisso aí, agora de forma... Mas a arte que eu livre. falo é no sentido de que provoca, de certa forma discute. É inusitado, você vai ter que encontrar uma explicação ali que não vai estar comumente disponível. E o bacana é que tem essa liberdade de não ser pratos. Eu não faço pratos, eu faço suporte gastronômico. Porque isso me dá liberdade das dimensões. Eu não tenho que cumprir uma meta. Certo. Um copo tem que ter profundidade dependendo do que você. Se for para água, ele tem uma profundidade X. Se for para cerveja, é uma outra. Se O for para prato whisky, tem dimensão, se é fundo, claro, se é raso, se é errado, se é um médio, subar, né? se é... Então, essa coisa eu não quero para mim, não. Eu não faço isso, porque me dá a liberdade de fazer o que eu acho que deva fazer. Porque aí a gente vai ter um complemento. O chefe vai encontrar algo que se adapta àquilo que ele quer servir. Isso para mim é bacana, entendeu? E me dá essa margem de tempo para eu trabalhar outras coisas também. E ao que parece, Chico, é uma coisa que não é conflituosa, né? Porque cada um tem seu espaço, cada um pensa a sua forma, encontra-se Tem um o denominador comum. Tem um diálogo perfeito, porque como eu trabalho a cerâmica escultural, e a cerâmica é mais, a escultura é mais forma. No suporte é design, tá certo? Na pintura é mais cor. E tudo isso veio do aprendizado com a União também? Exatamente. Lá na arte? Claro que a União foi fundamental para mim, porque aí eu tive primeiro contato com cores na pintura. Porque eu trabalhava com tinta de impressão, eu não trabalhava com acrílico nem tinta a óleo. Então a iniciação da minha pintura vem daí, vem do Parque realmente Gráfico da União. E, Chico, um segredo que tu descobrisse assim, e dissesse, mas rapaz, eu não sabia que era assim. Aí de repente você viu diante, sei lá, de uma seleção de cores, como é que você iria misturar as cores de maneira a apresentar aquele produto que estava ali, ou como você imaginou que seria a mistura da cor na massa, ou a mistura de cor que vai levar luz, como foi? Olha, na verdade é o seguinte, a pintura, a tinta de impressão, ela não tem a mesma plasticidade que você vai ter com a tinta a óleo ou acrílica, tá certo? Certo. É outro suporte, é outra proposta. Então, quando eu trabalhava com a tinta de impressão, eu trabalhava com rolo, porque isso vem do jornal Correio. Certo. Meu tio tinha assumido o Correio e queria voltar a coisa dos títulos pelo linotipo, porque era muito caro através de filme. Certo. Então veio a ideia do rolo e da tinta de impressão. Nos finais das bobinas de jornal, ficava uma média de 200 metros, que era a sobra da bobina. E eu desenhava ali em cima, com rolo. E a minha história da pintura, do desenho, vem daí. Então eu trabalhava com preto e branco. Quando eu vou para a União, eu me deparo com as cores. Isso é uma coisa importante, fundamental. E que até hoje está presente, né? Que até hoje está presente as cores, né? A Uhum. tinta não uso mais tinta de impressão. Há muito Certo. tempo que eu deixei, eu passei para... Mas minha iniciação foi aí, né, cara? Sem isso eu não teria ido para... Porque tinha a Arcela também que trabalhava no Correio,
E como eu trabalhava sobre o suporte de papel, ele dizia, Chico, rapaz, quando é que tu vai fazer isso? Passa em tela, cara. E ele foi um dos mentores desse aí, Toinho, que era um dos secretários de redação do Correio. Toinho Costa? Toinho Costa. Esse nome Chico Ferreira vem dele, porque na época que eu trabalhava no Correio, eu fazia fotografia também. Quando eu trabalhava na circulação, eu sempre gostei dessas histórias. Então eu vi um acidente de madrugada, eu estava na circulação e lá fotografava. E aí eu consegui algumas capas de primeira... eu consegui algumas capas de algumas página, edições, sim, né? do Correio da Paraíba. E Toninho foi quem botava a assinatura Chico Ferreira. Era, né? Bacana, cara. Ô Chico, bacana lembrar dessas histórias. Uhum. Agora, uma coisa que eu pergunto a você, que eu também tenho feito a todas as pessoas que passaram por aqui já nessa bancada, eu digo nessa bancada não especificamente nessa, que isso aqui é característica da sua casa, mas no projeto Memórias da União grandes amigos surgiram na União e estão presentes até hoje? Tá, Aguinaldo Almeida é um deles, você fez parte dessas histórias, né? Gonzaga Rodrigues, que até hoje, né, é uma figura que eu quero muito bem, né? Não sei se ele é meu amigo, mas eu quero muito bem a ele. Gonzaga, todo mundo, né? É uma unanimidade, né? Aguinaldo Arlindo Almeida, que frequentava muito as redações de jornais, né? Uhum. João Manuel, tem muitos, cara. Rubens Nobre, que era uma figura assim bacanérrima, né? Que fez parte da minha vida. Martinho Moreira Franco, Antônia Rochelas. Tem muita gente bacana, assim. Eu não quero ser ingrato, né? Uhum. Porque é muita gente Mas boa. me diga uma coisa, você sente saudade daquela fermentação da redação, daquela zoada, da pressa, da pressão para o jornal sair, Sinto bacana, porque é o seguinte, como eu trabalhava, quando eu trabalhava no Correio, o Correio, acho que a primeira greve da imprensa foi do Correio da Paraíba. Isso, eu não me lembro que ano foi, mas tinha o pessoal do sindicato, que eu acho que, não sei se era, não sei se eu sei que era a Gandai que tinha saído da universidade, tudo vibrando, né, os jornalistas frescos, né, os frescos eu digo de ser mais recente, recém-saído, né? né, Recém-saído da universidade. Com outra cabeça, né? Porque tem outra visão, né? Então o pessoal das antigas, João Manuel, Adalberto Barreto... Inclusive havia aquela polêmica, né, de que o jornalismo não precisava de curso superior, não havia essa história? Aí houve a ferração exatamente aí, quando houve a primeira greve, que tentaram realmente parar os jornais, aí vem a história, por isso que houve a separação dos gráficos e dos jornalistas. Se o gráfico não faz greve, o jornal vai sair, cara, porque os caras botam outra pessoa e escreve, que não podia pelo sindicato. Mas o pessoal nunca respeitou isso não, mas enfim. E aí, como eu era sobrinho do superintendente no Correio, e aí disseram que quando eu ia participar das reuniões, eles não queriam que eu participasse porque eu ia dedurar ao presidente. Não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Eu vibrando com as histórias, achava bacana demais aquilo, primeira coisa da minha... A primeira greve, eu acho que teve início aqui, fora de motorista de ônibus, que eu acho que foi em 80 e... Não sei que ano foi aquilo, bicho, da greve de motorista de ônibus, foi mais ou menos no mesmo período. Foi as primeiras greves surgindo aqui. Greve era um negócio do outro mundo, a ditadura não permitia, né? Mas enfim, aí esse fato foi uma coisa bacana, importante nesse sentido, assim. Não sei nem o que foi que você me perguntou mais. Não, mas se fosse alguma coisa que se lembrava, né? A primeira greve que eu tenho recordação da minha vida foi essa do Correio. E outra coisa, Chico, que eu gostaria de saber é o seguinte: há algum fato que foi determinante para você tirar alguma lição dali que você carregou para o resto da vida, mesmo quando você encontrou o seu caminho nas artes plásticas, assim, você passou a se dedicar exclusivamente a elas? Eu vi que eu não era um artista plástico, eu não vi que eu não era um artista gráfico. Tive consciência aí. Porque a arte gráfica é uma coisa muito precisa. É muito milimétrica, você tem que estar naquela prancheta, com tudo escala, tudo... E não era meu caminho não, cara. Eu percebi aí, me deram a oportunidade, mas não deu para eu seguir não. Não era minha praia. Para minha sorte, né? E de certa forma, demonstra que houve um aprendizado, né? Porque não, você tudo deu um é uma salto, lição né? de vida, né, cara? Por que a gente não tem escola de belas artes, né, cara? A gente tem que entender isso aí também. Muitas vezes a gente condena isso ou aquilo, mas a gente vive muito areado, né? A gente não tem uma linha de pensamento realmente, porque a academia... Ou um método, né, Chico, de aprendizado. A academia, ela não faz você, mas ela lhe orienta em alguns caminhos, né? Por exemplo, o jornalismo, Lhe se você ensina tiver técnica, talento... pelo menos, né? Claro,
O jornalismo, por exemplo, ele pode não formar você um jornalista, mas ele vai dar o caminho onde você pode chegar a ser um grande jornalista. Você Escreva assim, talento, curto, né? Claro. Escreva O segmento da palavras leitura curtas, básica, né? frases eu fiz comunicação curtas. ainda, né? Uhum. Eu fiz ainda 3 anos de comunicação. Mas Abandonei. chegou a terminar, não? Abandonei, graças a Deus. Não quis conversa com... Eu abandonei tudo que tinha de coisa. Só não abandonei isso aqui porque não tem mais alternativa, cara. Mas a vida eu acho que é sempre a iniciação. Algum fato, alguma história, algum nome, alguma lembrança que eu não consegui abordar aqui nessa nossa conversa, que você gostaria de registrar? Pai, é o seguinte, eu não quero ser ingrato com a maioria das figuras que fizeram parte da minha... que colaboraram e que me incentivaram ao meu trabalho. Mas Aguinaldo Almeida e Petrônio Souto. Petrônio Souto por ter me convidado para a União e Aguinaldo porque foi uma convivência extremamente importante. Fora outras coisas que ele conseguiu realmente me apoiar quando eu precisei levar a minha exposição para a Avenida Paulista, em São Paulo. Chico, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no projeto Memórias da União. E a você, a nossa gratidão e até o próximo programa.